Paz do Senhor, igreja. A reflexão que eu quero trazer nessa tarde, Deus colocou no meu coração para falar sobre fé. O título é A Essência e o Sentido da Fé. Quero compartilhar aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Versículo 5: Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. Foi como antes da sua trasladação, alcançou testemunho do que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, a pergunta que eu quero fazer hoje é: será que temos tido fé o suficiente para agradar a Deus? E qual tem sido o nosso testemunho? Que não venhamos olhar para as circunstâncias da vida, para as dificuldades. Aqui nesse capítulo 11 de Hebreus, tem vários testemunhos dos antigos, né? De fé. A fé que eles tiveram em Deus, a confiança que eles tiveram, as bênçãos que eles alcançaram e o testemunho que eles deixaram. E conosco que não venha ser diferente, que venhamos verdadeiramente ter fé, buscar alcançar as bênçãos de Deus e deixar um bom testemunho, né? Porque dificuldades a gente tem nesse mundo mesmo. Jesus mesmo disse, né, aqui em João 16:33, Jesus disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, que a gente venhamos olhar para Jesus, para o nosso alvo que é Jesus. Não venhamos olhar para as dificuldades, porque se a gente for olhar para as dificuldades, a gente cai mesmo, a gente enfraquece. Eu quero ler aqui uma palavrinha que diz assim: fé, na realidade, significa confiança em Deus. Quanto mais conhecemos Deus por meio da oração e do estudo da Bíblia, mais desenvolvemos essa confiança e mais nossa fé se fortalece. Então, quanto mais a gente busca, mais fé a gente tem, né? A gente se fortalece mais e a gente consegue, né, vencer as barreiras, as dificuldades. Então, que venhamos verdadeiramente ter essa essência da fé e ter um sentido, né? Porque qual o sentido da fé se nós não buscarmos, se nós não darmos um bom testemunho, né? Como aqui no versículo 6 fala, né? Ora, sem fé é impossível. É impossível. Se a gente não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Porque é necessário. Aquele que se aproxima de Deus verdadeiramente e crê que Ele existe, ele é galardoador, né? Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, nessa tarde, essa palavra que eu quero deixar para os irmãos, que venhamos ter fé, venhamos verdadeiramente exercer a nossa fé, ser ousados, né? É essa palavra que Deus colocou no meu coração. E agradeço a oportunidade. Tenham todos uma boa tarde.